Fala galera, Fábio Gideão para mais uma entrevista aqui polêmica, sempre uma entrevista polêmica, e essa a pedido dos nossos ouvintes, que pediu aí a parte 3 do Sargento Sansão. Então hoje eu quero ter a honra de receber novamente aqui Sargento Sansão. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Primeiramente, como que você tá, meu amigo? Fala para nossa audiência aí. Eu tô me sentindo muito pressionado por conta das coisas que andam acontecendo, desapontado. Tô até um pouco... Conseguiram envolver minha família nas paradas deles aí, convenceram minha mãe a me dar uma espécie de alucinógeno lá, e aconteceu aquelas coisas do Gabriel aparecer e tal. Vou tentar explicar essa coisa toda com mais pra frente aí, os maiores detalhes, que eu tomei ciência posterior. Entendi. Mas, assim, eu tô me sentindo acuado, porque toda hora acontece alguma coisa, eu tenho que ficar tendo que ter um equilíbrio mental quase que sobrenatural para conseguir passar pelaquela situação sem reagir com agressividade, e até porque eu tenho que tentar proteger a ideia de que eles estão vendendo que eu sou um louco, e se eu começar a agredir as pessoas ou dar tiro, qualquer coisa parecida, vai confirmar aquilo que já estão falando. Então estou tendo que ter um equilíbrio mental muito absurdo para conseguir suportar. Uma dos comentários que rolou muito nos seus vídeos aqui no portal foi acerca de que, devido a esse problema que você tem psicológico, que as pessoas falam que você tem, que você estava em surto. O que aconteceu realmente que desencadeou aquela ação do Gabriel ir até você, tua família? A gente rolou até alguns áudios na internet da tua ex-mulher pedindo ajuda para poder te ajudar, se a corporação pudesse te ajudar. Conta pra gente, pra nossa audiência entender o que realmente aconteceu nessa situação. Cara, eu vou tentar explicar a situação da maneira assim, só que eu preciso ser um pouco detalhista para poder as pessoas entenderem. O que está acontecendo? Eu tenho um casebre lá na cidade de Mendes, onde é reduto do deputado estadual que está concorrendo ao Senado, André Siciliano, beleza? Eu não tenho problema pessoal com esse camarada, nem com a família dele. Pelo contrário, eles entram e saem lá aos fins de semana. O André tá sempre por lá, para uma viatura lá na Estação Velha. Quando tem uma viatura parada na Estação Velha lá, que é na entrada onde eu moro, a gente sabe que ele tá na cidade. Ele vai normalmente fim de semana. Só que acontece, esses caras, eu já falei isso no outro podcast que não foi o seu, esses caras têm um envolvimento muito grande com milícia. E eu já falei que eu não tenho um problema com milícia nem com tráfico, até acho mal necessário. Isso eu cheguei a falar aqui outra vez no teu programa. Só que, por conta do poder financeiro que essa galera tem, eles acabam tomando conta de um monte de coisa e todo mundo sabe quais são os detalhes. Lá em Mendes, eu comprei uma guerra com a prefeitura, que é até um policial reformado da reserva, que é prefeito lá, esqueci o nome do policial, que é prefeito da cidade de Mendes. Comprei uma guerra porque eles começaram a usar uma espécie de guarda municipal sem concurso para ficar arrecadando a indústria da multa numa cidade pequena. Não sei se você conhece Mendes, mas Mendes é minúsculo. Conheço Mendes. Uma cidade que é o quarto clima da mundial, quarto clima do Brasil, segundo a ONU, a partir da década de 50. Uma cidade muito aconchegante, só que tem muito idoso ali e pouco espaço para estacionamento. Então os caras colocaram essa equipe lá, aparentemente ordem urbana, quase que guarda municipal. E estão infracionando demais a população, subjugando muito com a chamada indústria da multa. E eu fiz um vídeo lá criticando esses atos da administração pública da cidade. Jorge Henrique, o nome do prefeito, é policial militar da reserva. A partir daquela crítica minha, começou a surgir um monte de perseguição dentro da cidade, que depois de algum tempo fui correlacionar com o André Siciliano. Entendi. Só que as coisas que eu vou falar, eu não tenho como provar, são suspeitas. Por isso, até cheguei a fazer um áudio distribuir em grupos da Polícia Militar, são suspeitas. Eu não posso, não fiz RO, não fiz nada, justamente porque eu não quero atrapalhar o andamento da campanha do camarada. Mas eu preciso relatar isso para que as pessoas tomem ciência de como que a coisa foi construída. Nesse meio tempo que eu fiz esse vídeo, eu conheci essa menina de Japeri. Ela era uma seguidora minha de TikTok, me chamou no reservado na mensagem. Resolvi marcar encontro e fui lá conhecer. Só que no dia que ela me pediu para eu ir até a cidade dela, foi exatamente uma armação, que depois eu fui enxergar dessa forma. A princípio falou para mim que tinha uma festa na cidade, tal, baile das antigas na comunidade de Lagoa do Sapo.
Só que eu não conhecia a comunidade, passava por ali por Japeri, mas só de passagem, não sabia como é que era a estrutura. Nunca trabalhei no 24º Batalhão para conhecer aquela área ali, só tinha colegas ali. Fui, no dia que ela marcou comigo eu fui, quando eu fui ver eu tava com a minha picape, eu tenho uma L200 antiga, toda atrasada, mas é minha, não foi produto de roubo nem nada, nem é carro BA, nem nada. É atrasada, assim como são os outros veículos da Polícia Militar, e por isso que eu sustento. Sim. Tá lá. Ela tem a frente de VTR, porque eu ganhei de um major, eu fiz uma limpeza na unidade que eu trabalhava lá no Semarm, e essa frente estava jogada, eu ganhei de presente, instalei na picape, ela lembra muito uma viatura. Sim, sim. Da Polícia Militar. Então, quando eu fui ver, eu estava dentro da Lagoa do Sapo, os caras traficando, e eu ainda não tinha esse tráfico orgânico que eu tenho hoje, era menor. Aí o que acontece? Os caras olharam para mim, eu senti que eles me conheceram, não mexeram comigo, mas, pô, ela me colocou numa situação de risco ali. De risco. Liguei pra ela, discutindo com ela, falei, cara, tu falou pra mim que a parada era hoje, eu vim aqui onde eu tô. Acabei de sair de uma situação aqui que poderia ter acontecido algo. Eu ainda não tinha proximidade de trocar ideia com o pessoal do tráfico de drogas nem nada nessa época aí. Hoje eu tenho, sim, mas nessa época eu não tinha. Aí, beleza, saí dali e comecei a ficar bolado. Ela foi e me recepcionou. A partir dali eu comecei a observar as atitudes dela. Eu sempre fui um cara muito família e tal, mas eu divorciei e tal. Acho que cheguei até a contar parte dessa história aqui. Não vou nem entrar nesses detalhes. De lá pra cá desse divórcio, eu comecei a prestar atenção não na religião que a pessoa faz parte, ela é evangélica e tal, e sim nas atitudes. Sim, claro. Só que as atitudes dela mostrava que ela não era uma pessoa de confiança. Dá pra conviver, mas ela do nada muda de postura, do nada provocou uma série de situações lá que gerou RO, que eu chamei viatura. Só que o sistema judicial do Rio de Janeiro e do Brasil está funcionando para proteger demais as mulheres, com razão, por conta dos excessos. Só que ao mesmo tempo está criando um monstro. Ela deu tapa no meu rosto. Caramba, cara. Eu devolvi nesse mesmo dia aí que um tempo já depois, a gente tinha uns 2 meses que a gente estava se relacionando, a gente chegou a ficar 1 ano. Devolvi numa proporção para não machucar, mas devolvi para tipo assim, ó, você não pode fazer isso. Eu sabia que daria problema para mim, mas também daria para ela, que isso aí é lesão corporal. Leve, mas é lesão corporal. Quebrou meu smartphone, era onde eu fazia o meu trabalho todo, é tudo feito com smartphone comum, não é nem tecnológico assim. Não vou falar a marca aqui para não estar fazendo propaganda. Pegou 20 litros de cachaça que eu tinha lá, jogou em cima das minhas coisas, fez um escândalo danado, isso na frente de um terceiro sargento da Marinha Brasileira, que ela faz unha na casa dela. Não vou citar o nome do cara aqui para o cara não ser arrolado, mas o pessoal de Japeri lá sabe quem que eu estou falando. A partir dali, eu continuei convivendo, porque até hoje, eu não posso mentir, foram 2 pessoas só na minha vida que, eu até citar um pouco da minha vida pessoal que eu amei. Foi a mãe da minha filha e essa menina de Japeri. Inclusive, por incrível que pareça, as 2 do mesmo território. Caramba. A Japeri e Engenheiro Pedreira fazem parte da mesma circunscrição. Sim, sim. Aí ela se chama Aline Gonçalves, a mãe da minha filha se chama Beatriz Gomes. Cara, só que tipo, eu tô numa fase que você conhece um monte de pessoas, só que eu não me sinto bem com todo tipo de pessoa para se relacionar de beijo e nem sexualmente. Até fico, mas não agrega nada para mim, nem espiritual e nem mental. Eu pego e abro mão, prefiro ficar sozinho. Só que eu senti uma energia muito boa nela, nessa questão sexual, a entrega dela, o jeito dela de lidar comigo, e fui levando, passando por cima dos defeitos. Só que acontece, virava e mexia, eu pegava ela conspirando contra mim. Telefone, com o filho dela e tudo mais. Comecei a construir na minha mente uma possibilidade de tá rolando uma corcova. Já tinha esse lance da primeira vez que eu conheci ela ter me colocado dentro da comunidade. E ela arruma as desculpas dela, mas se eu tivesse as mensagens, teria como provar que ela me induziu a entrar na comunidade naquele dia e à noite ainda por cima. Na época, quando a gente começou a se relacionar, eu perguntei se ela tinha namorado. Ela falou que não tinha, que já estava um tempo sozinha. Depois que já estava junto, fui descobrir que estava namorando um policial chamado Hugo. Ou seja, já entrei numa relação como se eu estivesse pegando a mulher dos outros. E o cara é casado, ela era 02 dele, sei lá, 02, 03, era amante. Sim. Tá ligado? E eu entrei nessa. Quando eu fui ver, eu falei, cara, eu tô aqui na tua casa, durmo aqui contigo, a gente, divide as contas, faz as paradas de casal. E tu tá me botando na bola. Se esse cara entra aqui com ciúme de você, nem arma eu não tenho. Beleza? Ou seja, começou a rolar uma série de situações.
O que acontece? Como eu já tinha comprado uma guerra em Mendes, agora já não estava mais ficando tanto em Mendes, estava ficando em Japeri, não por conta dos problemas, assim, porque eu me sentia muito sozinho em Mendes. Em Mendes, da 10, 10 e meia da noite já não tem mais nada, a cidade pacata, tinha que ficar se deslocando de lá para ir para Barra do Piraí. E como eu estava novo na cidade, tentando fazer amizade, o pessoal de interior eles são mais reservados. Eu do Rio, todo acelerado, esse meu jeitão, a galera fica mais na dela, pensa que eu sou um problema. Aí demora para você fazer uma amizade sólida. Sim. Como eu me senti muito bem com a família dela, gosto pra caramba da mãe dela, do filho dela, do neto e tal, eles começaram a me tratar como se eu fosse do sangue deles ali, como se fosse parente direto. Pô, aquilo para mim me trouxe uma energia muito boa, que eu estava enjoado de ficar em Padre Miguel, aonde a minha mãe mora, e enjoado de ficar em Mendes sozinho. Aí beleza, só que, pô, cara, foram acontecendo uma coisa que não dá nem pra ficar descrevendo tudo, uma coisa ali. Foi acumulando um monte de coisa. Eu fui montando um croquis na minha mente. Falei, pô, cara, tem sacanagem aqui. Principalmente umas coisinhas que aconteceu que prefiro não citar pra não expor outras pessoas, porque era uma parada minha e dela que ela acabava transmitindo pra outras pessoas. Essa relação foi me demonstrando que estavam conspirando contra mim. Ah, Sansão, todo mundo tá conspirando contra o Sansão. Não, cara. Só quem convive para saber. Não tem como ficar falando coisas que a pessoa não está nem aqui para poder trazer uma retórica da defesa. Só que aonde que eu defini que tinha sacanagem? Agora, já em cima das eleições, ela sabia que o meu smartphone era a minha única ferramenta de trabalho. Eu não tenho câmeras assim como essas suas, eu não tenho estrutura, não tenho nada. É só um smartphone. E as ideias eu vou colocando ali. Se você convivesse comigo, Gideão, tu ia ver que eu sou exatamente aquilo que é transmitido nos vídeos. Sim. Lógico que algum vídeo ou outro pega um momento que eu tô com alguma irritabilidade de alguma situação que aconteceu, parece que eu tô sempre nervoso. Só que normalmente eu sou um cara pacífico. Eu sou um cara da paz. Quem me conhece sabe. Só que na hora que tiver que agir, eu vou lá e ajo. Eu não quero saber se é coronel, se é delegado. Mas o fato de você, às vezes, estar agitado e gravar somente na hora que está agitado, não passa a impressão pra galera que você é um cara sempre agitado e não passa essa impressão do cara pacífico? Não passa porque, normalmente quando eu resolvo gravar é porque eu já tô saturado do que aconteceu ou alguma coisa me tirou do sério e eu resolvi falar. Então, é essa a impressão que toda a nossa audiência tem, porque você só grava no momento que você já tá chateado, já tá bolado, já tá tocando foda-se lá e por trás, a galera não conhece quem é o Sansão por trás disso daí. Porque eu sou um cara nesse ponto de vista aí, para abrir um parênteses para explicar. Eu normalmente vou dando chance, chega a hora que eu me esgoto. É quando eu me esgoto, eu vou lá e explodo falando minhas merda. Sim. Mas normalmente eu falo merda no sentido de... Não porque tá fora de contexto. Tudo contextualizado, tudo com histórico. Aí o que acontece? Lá em Japeri, a residência que eu ficava com ela tinha o chamado gatunete. E eu falei com ela, cara, eu não quero gatunete aqui enquanto eu estiver contigo na condição de... A gente está vivendo maritalmente. O sistema tá toda hora arrumando um jeito de me ferrar. Chega uma guarnição da corregedoria aqui, me pega na tua casa, a gente convivendo com um gatunete aqui. Eu vou rodar, vou ter que responder alguma parada aí mesmo eu estando reformado. Sim. Ah, mas você já falou pra mim que tu é inimputável. Eu falei, eu sou inimputável pra algumas coisas, mas eu vou ter que responder, cara. Por mais que eu seja inimputável, eu vou ter que responder. Como é que vai ficar a minha imagem? Eu sou policial, cara. E a galera sabe que eu tenho um laudo dizendo que eu tô bem, já tentei homologar na polícia. A polícia que não quer recepcionar, mas na hora de sacanear, toda hora eles estão me chamando pra ir explicar alguma coisa que eu falei em vídeo aí. Você vê, toda hora. Como é que tu vai botar um gatunete aqui? Primeiro porque aqui não é... E sua própria corporação te chama? Chama. Ou simplesmente se a Polícia Civil quisesse dar um baque lá, beleza? Tudo isso eu fiquei pensando. Falei, tira. Aí tirou e depois quando eu me afastei dela por causa da discussão, quando eu voltei tinha de novo. Falei, tira. Só que o camarada que instala o tal do gatunete lá, entrou numa comigo lá de discutir comigo, que tava bolado, que toda hora eu tava aparecendo no celular dele. Eu falei, cara, o que tem a ver de eu estar aparecendo no teu celular? A gente ficou batendo boca. Me estressei com ele porque ele começou a me desmerecer como cidadão, como ser humano e como policial. Peguei, fui em casa, na casa dela, em todo caso, vesti parte do fardamento. Falei, quando eu visto, parece que estou vestindo uma armadura. Voltei, vou falar o que eu fiz. Voltei com 5 litros de gasolina. Falei, vou incendiar esse cara. Eu não tô jogando conversa, vou incendiar ele com carro, com tudo, por causa das coisas que ele falou. Não vou descrever o que ele falou, porque senão vou ter que falar nome, vou ter que dar ele, e a sogra dele é muito maneira com essa ex-mulher minha e comigo também. E eu não quero que ele responda nada, mas eu respondo pelo que eu faço. Fui lá, peguei um dos carros que eles usam para fazer a instalação de gatunete lá
e quebrei o carro todo para não tacar fogo com o carro, com ele, com tudo. Que eu fui com disposição por causa das coisas que ele me falou. Ele me ameaçou. Entendeu? Aí, porque eu não ando armado e tal, ele achou que eu ia... E fala o nome de delegado da circunscrição, fala o nome de coronel, e se garantindo principalmente ser o André Siciliano, que é quem chefia a milícia de lá. E suspeito, vou falar assim para ficar bem claro, que seja o chefe também dessas instalações de Gato Net, já que a milícia, quem é o cabeça é ele, todo mundo tá ligado. Lógico que eu não tenho como provar, mas a Polícia Civil sabe, os órgãos competentes sabem que é André Siciliano. Repito, André Siciliano, para mim não quer dizer nada, é só mais um jeito de se proteger, já que todo mundo no Rio de Janeiro aqui, que é autoridade política, tem um poder bélico por trás. Se é milícia, se é tráfico, se é polícia, se é exército, se é marinha aeronáutica, para mim, pouco importa. Dentro do Rio de Janeiro, todo mundo tem uma certa proteção e um poder bélico para fazer frente a alguma coisa. Não vejo isso como problema. Só que a partir do momento que eu quebrei o carro, eu estou atingindo quem diretamente? Ele. E eu desafiei, falei, pode falar com o delegado, pode falar com o coronel, pode falar até com o André. Agora fiz e está feito. Aí eu não sei se você lembra que o vídeo que o Gabriel Monteiro fez lá fazendo o resgate. Sim. A Aline Gonçalves está no vídeo e citando que eu surtei porque eu tive problema com o negócio de Gato Net. Dá para ver bem nitidamente Aline Gonçalves é tua ex? É minha ex, digamos, namorada, mas estava mais pra mulher. Entendi. Embora a nossa relação fosse aberta desde o começo, eu falei, cara, eu sou mulherengo, eu tô conhecendo várias pessoas, tô contigo, mas tô ficando com quem achar que tem que ficar por aí. E isso foi uma das coisas que irritava muito ela, que ela queria que eu vivesse a relação só a dois. Mas eu não, por conta das coisas que aconteceu comigo no meu casamento de 9 anos, eu não via motivo, eu ficava tentando construir na minha ideia que para mim parar e ficar com uma mulher só tinha que valer muito a pena. E eu via muito de brecha nela que não me permitia falar assim, vou fechar 100%. Então, por isso, quando eu tinha oportunidade, eu ficava com outras pessoas. E assim eu vou conduzindo minha vida desde quando eu me separei. Sim. Tinha uma possibilidade de eu parar ali com ela? Tinha, até porque quando eu estava com ela, eu tinha diminuído muito esse negócio de ficar com outras pessoas. Ficava muito com ela. As partes boas dela. Cara, a gente tivesse que comer ovo, a gente comia ovo, o dinheiro acabava, a gente estava junto ali. Tava fechado contigo em todos os muito momentos. Trabalhadora, muito guerreira, isso eu não posso descrever. Mas, tipo, para mim, que convivi um tempo em clínica psiquiátrica observando muito, ela tem um certo desvio precisa de uma ajuda psicológica, mas não admite. Agora, a última vez, antes da gente brigar, eu fucei as coisas dela, já que ela fuça as minhas, achei remédio de uso psiquiátrico. O Líptio, Respiridona e algumas outras medicações lá que eu não sei descrever, mas eram usos psiquiátricos. Os que eu estou citando são o Respiridona e o Líptio. Beleza? Fui questionar, ela mentiu. O remédio estava tudo datado. Estava tomando a medicação e falando que não. Ela é cuidadora de pacientes psiquiátricos, com esses cursos aí que fazem. Trabalhava aqui na Rocinha, qual é o nome ali do local? No Leblon. Trabalhava ali no Leblon, numa casa ali próximo da Rocinha. E não deveria, na condição psicológica dela, nem estar cuidando de idoso. Nem de paciente nenhum, se ela precisa de ajuda. E principalmente quando eu tô com ela, ela do nada muda de personalidade, começa a fazer um monte de loucura e provoca agressão verbal e física. E como que isso se dá? O próprio filho dela já descreveu algumas coisas para mim, eu não vou ficar aqui citando, porque é família e tal, mas coisas sérias, a ponto de uma das crises dela de algum tempo atrás, ela jogar o carro dela de uma ribanceira abaixo em direção ao rio, tentar se suicidar. Ela já tentou suicídio algumas vezes. E eu estava convivendo com esse tipo de pessoa e eu acabei de sair de uma crise psiquiátrica. Você também na mesma situação? Não estou na mesma situação. Eu saí. Saiu. Já tem mais de um ano que eu faço uso do... Quando você sai do psiquiatra lá, do psiquiatra, do tratamento, ele te dá um laudo que você tá... Eu tô legal, eu tenho um laudo, só que a polícia que não quis recepcionar. Ela não quis recepcionar, mas agora o comandante do GAN, que é o Grupamento Aéreo Móvel, me chamou para trabalhar na unidade dele, não usou as palavras, vem trabalhar comigo, mas ele entrou num vídeo meu lá, colocou o nome dele e tal, Sansão, conheço esse rapaz, blá, 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 conheço a história dele, é um rapaz justo e tal, me procura aqui no meu gabinete. Isso aí é uma forma dele dizer, vem trabalhar comigo. Eu sou mecânico de aeronave cursado pela IAPAC, concluí o curso, já estava na Polícia Militar, tentei trabalhar nessa unidade algumas vezes, nunca deixaram. Nunca deixaram eu trabalhar nessa unidade porque eu não tinha a indicação de nenhum oficial ou de ninguém da unidade para estar lá. Depois que o meu nome viraliza de certa forma nas redes sociais,
Meu nome tá fora do Brasil. Eu tô rodando na Europa, tô rodando no Japão, tô rodando na África. Eu sei que eu tô grande lá fora. Só que aqui no Brasil, eles pegam um momento ou outro meu aí que eu tô sobre influência espiritual, que pegam parcialmente uma atuação espiritual que eu não estou em transe. Eu estou acordado, sabendo exatamente o que eu estou fazendo, vestido de maneira exótica. O que falam muito na internet é que você estava em surto. Não é surto. O que vem por aí, eu com espada de São Jorge... Espada de São Jorge é um elemento espiritual. Eu consigo fazer a associação do Senhor dos Exércitos, que é uma descrição para Jesus Cristo, para os últimos tempos, que descreve-se isso nos livros apocalípticos, nas 70 semanas de Daniel, na volta de Cristo, no Apocalipse ele é chamado do Senhor dos Exércitos. Para quem vem para guerrear, não da forma que Jesus veio lá no início com um papo de amor, agora é para guerra. A Bíblia fala que ele está montado num cavalo branco, com a espada na mão, na sua coxa está escrito Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está vindo para guerrear. E eu consigo fazer a associação dele com São Jorge, já que São Jorge está com uma lança, a diferença de espada é lança. São Jorge está ameaçando matar o dragão montado num cavalo qual cor? Branco. Então tem muita associação espiritual ali. Então eu usei a espada de São Jorge para exemplificar uma arma espiritual em frente a uma farmácia chamada Andorra, lá em Padre Miguel, fazendo até propaganda aí, sem querer nada em troca. E tinha um pessoal carregando uns caixas eletrônicos ali. Então estou conversando várias paradas ali. As pessoas que estão participando do diálogo estão concordando com o que eu estou falando, embora tá vendo que eu estou fazendo uma espécie de teatro espiritual. Eu fiz um cursinho básico de teatro na época que eu estudava na 4ª série e eu consegui pegar um pouco desse meio do teatro, só que normalmente quando eu estou sob influência espiritual, eu consigo aflorar esse lado de ator, mas essa parte espiritual fica uma encenação real. Então você tá numa guerra espiritual e você tá ali, meu irmão, a espada de São Jorge como se fosse uma espada, e você tá nessa guerra espiritual, mas só quem tá de fora... Tá enxergando outras paradas. Não, o cara não entende o espiritual, o cara acha que você tá louco. Porque, não, as pessoas que estão em volta para ouvir concordam, só que sempre tem alguém que filma, não filma o contexto do que está sendo dito. E solta na internet. E ainda conduz falando, como se fosse um jornalista. Olha lá, o Sansão, como é que tá, tal. Então as pessoas pegam aquilo, pô, esse cara realmente tá louco. Se eu tô tão louco como as pessoas descrevem, por que ainda o Estado não fez uma internação compulsória? Já se perguntaram isso? Se eu sou esse problema todo, por que o Estado não me interna compulsoriamente? Principalmente porque eu já deixei claro que quando eu tiver oportunidade, quando eu tiver uma equipe legal, juízes, promotores, o que for, se esse país declarar uma guerra civil, como está aparentando que vai ocorrer após essas eleições de 2022, eu estou preparado. Com todo respeito às autoridades, vou pedir de novo, eu estou preparado para... Preparado para ir pra guerra. Os inimigos da verdade, os inimigos da moral, da honra, não importa. Para mim não importa se é de centro, se é de centro-esquerda, se é de centro-direita, se é de direita, se é de esquerda. É safado, para mim é pau. Não importa se é juiz, se é promotor, se é desembargador, se é procurador-geral. Não importa de onde vai vir. Eu estou preparado para isso mentalmente e espiritualmente. Só não dá para fazer nada ainda, porque nós não estamos vivendo um estado probatório para isso. Nós estamos vivendo uma república, sim, certo? E sem declarar guerra. Mas quando declarar, tenha certeza que se me derem a oportunidade, eu serei um agente poderoso, tenho certeza disso, devido à minha mentalidade, para guerrear pelo nosso país. Nós estamos vivendo uma realidade que não muda, de continuarmos na condição de colônia. Uma série de países que tomam conta do nosso Estado democrático de direito, nos fazendo de trouxa, desculpa a palavra, mas realmente é isso. A gente vive sendo saqueado de todas as formas, não tem nem porque está entrando nesse mérito. E todo mundo que começa a brigar para construir um Estado, uma liberdade financeira, uma liberdade jurídica, acontece o que está acontecendo aí. Eu hoje estou chateadíssimo com o governo Bolsonaro, mas eu briguei muito na internet na época da campanha dele de 2018 por ele, só que infelizmente ele sentou lá e começou a mudar tudo aquilo que ele estava pregando lá atrás. Primeiro, meu modo de ver, porque ele começou a querer defender demais os filhos que estavam na sacanagem, até mesmo ele. E tipo assim, uma sacanagem que para mim é até louvável, porque esse negócio de rachadinha para mim, por mais que esteja errado, é uma prática dentro do cenário político, todo mundo sabe disso. A gente não pode falar isso abertamente? Para mim pode. É uma verdade absoluta, todo mundo sabe que nos gabinetes rola isso, só que fica o tal do falso moralismo. Ah, não pode falar? Porque Bolsonaro comanda Barra da Tijuca, Recreio, tem uma força danada pro lado da milícia de Santa Cruz, Campo Grande.
com todo respeito, eu não quero saber. A verdade pra mim é uma só. Se é pra dar um papo de sujeito homem, pra mim não tem que ter meio termo. Na hora que tu for colocado no tribunal do crime, seja da milícia, ou seja do tráfico, ou você fala a real, ou você vai ficar na bola, tu vai morrer. Então, pra mim, eu me vejo como se eu estivesse nessas condições. Sendo apontado com fuzil e pistola, as metralhadoras do saber e da informação privilegiada voltada pra mim, ou eu falo a verdade, ou vou sucumbir. E é assim que eu tenho procurado me manter nas redes sociais. Nos vídeos aí curtos de 2 minutos e 50 aí no TikTok, que eu procuro fazer com esse padrão, porque só roda assim no WhatsApp, para conseguir compartilhar e rodar certinho no WhatsApp. Ainda assim, vira e mexe a plataforma TikTok, corta a conclusão do meu vídeo, fica um monte de vídeo meu sem conclusão, que eu vou mudando de estratégia, eles vão lá e fazem um outro tipo de... é loucura. Não é loucura. Quem mexe em plataforma, você mexe, você sabe que acontece essas paradas. Sim. Só que a maioria das pessoas que tem um conhecimento muito raso de plataforma, eles acabam acreditando que as coisas que eu estou falando é loucura. Embora elas não lide bem com as plataformas, não saiba os mecanismos de funcionamento dela ali. Eu não sou técnico nisso daí, mas de tanto mexer, tu vai aprendendo uma parada ou outra ali. Ponto. Aí o que acontece? Meu irmão foi morto em 2020, quando eu comecei a falar. Meu irmão já foi integrante da milícia do Jardim Novo. Trabalhava lá com Dante e com Grande, que são os vulgos dos caras ali. Eu não vou ficar dando o nome dos caras, mas as pessoas que são da área ali sabem. Então o que acontece? Eu tentei de todas as formas tirar esse cara da milícia, tal. Bati, fui lá, falei com o chefe da milícia para não deixar. Um moleque bom, só que... muito influenciável. E era tipo aquele ditado... Ele era mais novo que você ou mais novo? Mais novo. Aquele Maria vai com as outras, digamos assim, um ditado popular. E não conseguia enxergar que ele era só uma peça descartável. Muito, muito bom para algumas coisas, só que para outras coisas deixava a desejar, até pelo tipo de serviço que ele exercia lá. Já foi pego na feira, dormindo com arma no colo. Os policiais do batalhão pegaram, soltaram, porque era meu irmão, me botou como se eu fosse envolvido com a parada sem eu ser. As pessoas lá no batalhão de 14º, alguns acham que eu sou envolvido com milícia até hoje por conta dele. E eu não tinha envolvimento. Meu envolvimento era porque eu era morador da localidade, conhecia os camaradas e tinha uma certa relação. Por exemplo, não sei onde você mora, mas digamos aqui na Barra, onde é teu programa. As pessoas sabem quem são os estelionatários, quem são os cartãozeiros, quem são os juízes que faz sacanagem, quem são isso, mas não convive. Isso significa que você tem envolvimento direto com aquilo? Simplesmente você faz parte daquele ambiente, mas você não é do ambiente. Você só mora, eu moro na área, tem milícia, tem isso, tem aquilo, tem tráfico, tem tudo misturado. Você acaba aprendendo a conviver com aquela estrutura, que exatamente é uma estrutura que, para mim, ao invés de te atrapalhar, faz te aprender a lidar com vários tipos de mentalidade, com muito tipo de situação. Mas você não acha que a exposição sua, o fato de um vídeo viralizar, por você ser um cara que não tem papo na língua, de falar mesmo, falar tuas verdades, pode acarretar de tomar mais pedrada decorrência a isso? Porque assim, até então você não estava em evidência, mas quando você se torna em evidência, todo mundo quer te atacar. Faz parte do processo, Gida. Antes de eu começar a falar, eu já tinha construído na minha cabeça que essas coisas poderiam acontecer. Já fui baleado, tomei um tiro na perna ali, o cara deu pra... se ele quisesse dava na cara, dava no peito. Pô, ele não fez porque ele quis, tô só neutralizando ele, mas ele deu na perna esquerda, onde tá minha femoral, onde tá meu fêmur. E ele deu linha reta. Eu tenho lá o raio-x eletrônico agora, mas se quiser eu consigo uma cópia. O tiro saiu em linha reta, não perfurou meu osso. Atravessou em linha reta em direção ao meu osso, não perfurou meu osso. Como explica isso naturalmente? Tá lá o raio-x para quem quiser consultar. Sanção do Santos Domingo no Albert Suaste, o hospital lá de Realengo. Tá lá. Na verdade, ali já é Padre Miguel, pertinho da Vila Vintém. Ou seja... Aí voltando ao assunto, mataram meu irmão lá em Espírito Santo, já não tinha mais envolvimento com a milícia aqui, estava lá cuidando do filho dele, eu tirei ele de lá também, levei para Bahia, ficou com a minha irmã lá na cidade de Itajuípe. Aproveitar e mandar um abraço aí para a missionária Isa, para o pastor Moisés, que fazem um trabalho lá em Itajuípe, vira e mexe, eu ajudo do jeito que eu posso. Ele saiu para ficar com o filho dele e morreu. Logo assim que eu tinha viralizado, fazendo críticas àquela postura do Gabriel em ter colocado o Coronel Ibis como se fosse corrupto.
naquele vídeo que ele fez lá e tal, questionando aquelas questões todas. Beleza? Já até falei sobre isso, não vou nem entrar nesse assunto de novo. Beleza? Aí o que acontece? Nessa época, quando mataram meu irmão, eu estava na minha primeira internação. E realmente essa internação, eu precisei dela. Eu estava de um jeito que eu tinha tomado porrada, já expliquei como é que foi as coisas lá em Leopoldina, que qualquer um que chegasse perto de mim, que eu sentisse ameaça, se eu pudesse, nem minha mãe escaparia do jeito que eu estava ali. Deixa eu fazer uma pergunta, Sansão, até depois você continua esse assunto. Você acredita que essa confusão na tua mente, essas coisas que acontecem contigo, veio depois da polícia ou antes da polícia você era um cara normal? Não, a polícia em si não... Você acha que foi a pressão psicológica ali do... A Polícia Militar do Rio de Janeiro, na verdade, para mim é uma grande escola. Eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa instituição, mesmo com todos os problemas que tem nela. Para mim foi a principal escola da vida que eu tive. O problema realmente se deu comigo porque eu sempre fui um cara que fui muito apaixonado por informação. Sim. Por muita informação, consumo de informação. E hoje eu tenho ciência que eu tenho a tal da síndrome do pensamento acelerado. Quem descreve muito ela é o Dr. Augusto Cury. Beleza? Não tenho esquizofrenia, não tenho nada dessas doenças mais severas. A minha é a síndrome do pensamento acelerado, que vários profissionais da área intelectual que está sempre buscando conhecimento sofrem dela. O próprio médico Dr. Augusto Cury não deixa eu mentir, quem já leu... Eu li alguns trechos de livro dele, mas quem já leu ele sabe do que eu estou falando, que ele resume como SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Então o que acontece? O que aconteceu comigo? Eu estava adquirindo muita informação, vídeo, aula, leitura. Eu já tinha lido, nessa época, quando eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes, já cheguei a falar aí no teu programa. Sim, sim. Eu gosto muito de conteúdo espiritualista e religioso. Sim. E já tinha também visto muita coisa sobre os chamados Illuminati, sobre até um CD que minha mãe me deu que falava muito sobre as marcas, as relações das marcas com essa elite, e que os Illuminati é uma elite intelectual, para mim, acima da maçonaria. Dizem que foi desfeito na Baviera, mas isso é uma grande mentira, os caras continuam por aí. Inclusive, alguns deles viraram meus amigos num Facebook meu antigo. Eles me convidaram, os caras de fora do Brasil. Ou seja, eu sei que eu tenho influência no meio desses caras. Caras babalorixás famosos internacionais e líderes, inclusive do Banco do Brasil, virou meu amigo no Facebook. Só que essa conta minha do Facebook foi banida. Foi uma conta que, inclusive, eu cheguei a comentar a primeira vez que eu estive aqui contigo, que estava postando os textos estavam sendo distribuídos todo trocado, cheio de erro de português. Beleza? Foi nessa conta aí. Ela foi desfeita em 2020 pelo sistema. E aí, eu não sei dizer se foi um hacker, se foi a própria plataforma Facebook, mas estava muito esquisito as paradas que estavam acontecendo ali comigo, beleza? E as pessoas, de uma certa forma, por mais que neguem, sabem que existe um controle das mídias sociais, inclusive das mídias de televisão e rádio. A gente sabe que você posta uma parada, a plataforma vem, te bane. Às vezes, o TikTok, por exemplo, eu não preciso nem descumprir diretriz de comunidade. É simplesmente alguém fazer uma denúncia no vídeo, o vídeo é banido e depois eu tento fazer recurso, não adianta que não vai. É só porque o Sansão ali falando alguma coisa já virou problema. Entendeu? Entendi. Então, vira e mexe, eu perco conta na plataforma TikTok. Agora, por último, eu perdi 55 mil inscritos. Tem 3 ou 4 contas minhas ativas, só que eles não deixam eu postar nada. Eu digito minha senha, mandar a senha pro número do celular. Eu digito o que eles mandaram, fala que tá errado. Eu tenho um print disso tudo, eu tenho como provar. E só consigo colocar isso para andar de uma forma legal se eu tiver uma equipe comigo, advogado de plataforma, essa estrutura toda que vocês têm aí, que eu não tenho, para poder eu conseguir monetizar, conseguir fazer um negócio legal, que até agora eu não aceitei fazer, porque sempre aparece algum cara que quer ajudar, mas o cara quer me polir na mentalidade do sistema. Entendi. Focado em monetização. E eu nunca foquei nisso, eu foquei na informação, eu foquei em tentar distribuir o máximo meu conteúdo e ter um excelente tráfego orgânico. Eu consegui. Mesmo sem ganhar nada com isso, eu tenho certeza que meu tráfego orgânico é muito bom. Bom, porque você é um cara conhecido assim, no Rio de Janeiro todo e no Brasil teus vídeos têm viralizado muito. Então, Sansão, é notório que você é um cara muito inteligente. Isso, vários comentários nos vídeos, todo mundo percebeu isso. E, assim, uma pergunta pessoal. Se você já entende, né, que você tem aí a síndrome do pensamento acelerado e que
ocasionou isso? Foi o estudo, a busca do conhecimento? Você começou a botar muita informação para dentro. Você acha que se você tiver a ajuda de um profissional hoje, tipo do Augusto Cury, ou um cara que entenda da tua cabeça para poder botar você no lugar, até para você ter projetos futuros, você acha que isso não pode ser bom para você? Bom, não, excelente, até porque eu vou conhecer a parte técnica do que acontece comigo, que a princípio eu tenho apenas interpretações individuais do que pode estar acontecendo, entendeu? Eu já pensei em tentar fazer contato com o doutor Augusto Cury para conversar, com algum outro especialista para poder tentar encontrar o que está acontecendo comigo. Que eu entendo que eu tenho essa síndrome, só que ela não é uma síndrome ruim. O que eu faço para controlar ela? Eu parei de ler, eu parei de consumir muito conteúdo, eu não vejo mais minissérie, eu não vejo série, eu não vejo nada, eu não assisto TV já há muitos anos. Mas você sabe que alguma coisa aconteceu, porque você mesmo fala que às vezes tu ouve vozes. Não, eu não ouço vozes. Eu não ouço vozes, eu ouço zumbidos. Zumbidos, Só que esses zumbidos aí eu tenho uma explicação espiritual para eles, que eu não posso nem falar, que as pessoas acham que tudo é loucura. Mas se você conversar com o pessoal das religiões de matriz africana, tem explicação para esse tipo de coisa. E eu não sou o único que passa por isso. E não é problema de audiometria, que eu já fiz exames, já entrei naquelas cabines algumas vezes, não é nada disso, é espiritual. Eu tô falando isso aqui até porque a minha audiência aqui, meu irmão, tem uma galera que entra lá e fala nada a ver, vem te criticar, porque ninguém conhece o Sansão realmente por trás das câmeras. Mas eu queria fazer esse conteúdo justamente para isso, para que alguém que fosse especialista nessa área pudesse, meu irmão, te dar um suporte. Porque a gente viu que a corporação ali não te ajudou, né? Não te deu o suporte que você precisava. A corporação não tem estrutura para lidar com essas coisas. Não é que eles não queriam. Se tem algum profissional hoje aqui que está assistindo a gente, pode entrar em contato contigo para você entender isso, né? O que acontece comigo? O médico que cuida de mim chama-se Dr. Adolfo Almeida. Esse cara, quem me apresentou ele foi o cabo da Polícia Militar chamado Humberto. Trabalha aqui na Praça Tiradentes, na Superintendência de Assuntos Críticos. Inclusive, a ex-comandante dessa unidade, a Coronel Viviane, por mais que eu tivesse atrito com ela lá, questões religiosas, porque ela é evangélica, não gostava da minha camisa, que tinha vários deuses de várias religiões que eu mandei fazer, e fez comigo ali intolerância religiosa, tirou minha blusa da corda, eu estava de residente, ela tirou minha blusa, jogou, eu não quis fazer registro, não quis nada para não prejudicar. Ela tentou me ajudar, mas com a estrutura da Polícia Militar. A estrutura da Polícia Militar vai ali num psicólogo, do psicólogo te encaminha para um psiquiatra, toma ali tarja preta. Tarja preta nunca me ajudou em nada. Apenas me estabilizou quando eu estava no momento mais crítico. A tarja preta me ajudou quando eu estava no momento mais crítico, que se deixasse, como eu falei, qualquer um que chegasse perto de mim que eu sentisse como uma ameaça. Que eu não estava conseguindo interpretar mundo espiritual e mundo físico e chegar a um denominador para me ficar na tranquilidade. Então, a primeira internação, realmente eu precisei. E o que me estabilizou foi o tarja preta, eu não posso negar. Só que o tarja preta, ele não te traz a normalidade de novo, não traz. Pelo menos comigo não trouxe. Ele te deixa tipo dopado só para você... Dopado, o tempo todo sob efeito e dormindo muito, e muito cansado e ganhando muito peso. Inclusive o peso que eu tô hoje foi devido a essas medicações, que eu tomei 9 meses de medicações e não voltei ainda às minhas atividades físicas da forma que eu exercia antes desse problema. Mas o que foi o estopim para eu ter tido esse surto foi as agressões que eu já descrevi aqui no primeiro programa ou no segundo que a gente fez. Sim. Falando sobre as coisas que aconteceu comigo em Leopoldina, em Minas Gerais. Foi isso que foi o estopim. Os policiais não tiveram conhecimento técnico e nem foram camaradas para poder conseguir me ajudar. Eu estava com o pensamento acelerado, falando muita coisa, só que eu não estava em surto. O que fez eu surtar foi as porradas. Entendeu? Não foi a Polícia Militar que tinha me torturado a primeira. Quem me torturou foi a Polícia Mineira, certo? Na coautoria, aqueles 2 agentes da PRF que eu já descrevi aqui. A Polícia Militar veio me bater depois, porque eu cheguei já em surto no HCPM, dei cabeçada no tenente, que eu não queria ficar internado. Que eu sabia que, naquele momento ali, eu não queria, mas eu sabia que, em vez de me ajudar, é mais me atrapalhar. Pelo menos era a interpretação que eu tinha naquela hora. E embora eu precisasse, eu não conseguia interpretar o que eu estava precisando no momento do surto ali. Então, eu dei cabeçada no tenente André,
depois me amarraram, me deram mata-leão, tentaram quebrar meu braço, eu dei um chute na cara de um capitão, cheguei a descrever aí. Então eu tava aceleradíssimo e, meu irmão, qualquer um que chegasse... Fiquei muito chateado com a minha mãe na época, porque os caras estavam me batendo. E minha mãe só chorava, não filmava, não reclamava, só chorava em frente a mim. Foi que começou minha bronca com ela. Nessa primeira internação aí, os caras fazendo coisas que não tá descrita no sistema de saúde, não faz parte da técnica de como é que fala? De contenção. A agressão não faz parte. Mas eles estavam fazendo agressão comigo e ameaça o tempo todo. Um cara que está com problema psicológico, você vê um policial militar, um sargento, entrar dentro da sala com um monte de cabo de enxada, falando que aquela porra toda, desculpa o palavrão, era tudo pra você, que tu ia apanhar com aquilo, como é que tu fica? Se tu já tá mal, tu vai ficando mal. Então fui perdendo a confiança em todo mundo que tava fardado, inclusive na minha mãe, porque não filmava as paradas. Entendi. Mas esse vídeo que o Gabriel... Isso dentro do hospital da polícia. Esse vídeo que o Gabriel fez, ele postou nas redes deles, na rede dele, que viralizou lá, milhões de acessos, aparece você sem camisa ali, bem debilitado. O que estava acontecendo ali? O que aconteceu comigo ali? Eu vou explicar e, cara, eu vou explicar o que aconteceu se as pessoas quiserem achar que é loucura porque não conhecem o mundo espiritual, que acha. Cara, eu venho, repito, sendo usado pelas entidades o tempo todo, e não é poucas vezes não. Só que acontece, eu me sinto muito bem com isso, embora algumas vezes elas me influenciem a ficar de maneira esquisita, mal vestido, falando coisas que as pessoas não conseguem entender. É uma atuação espiritual. Sim. Repito, atuação espiritual. Que eu já até cortei essa ligação com eles para não deixar mais eles me influenciar para isso, embora eles não tomem conta da minha mente. Eu deixo, eu sei exatamente o que eu estou falando, nem aquela, digamos assim, aquela influência espiritual que desliga a pessoa dela ficar sobre influência total. Você está consciente ali, consciente de tudo, e sabendo exatamente o que eu estou falando e querendo falar o que eu estou falando, entendeu? Só que acontece, eu passei aquele dia na praça da Rua X ali, tendo um contato com... Eu vou falar claramente, não interessa se as pessoas vão discordar. Quem é do mundo do espiritual sabe o que eu estou falando. Sim. Tendo um contato muito forte com os orixás da mata. Então, aquela praça da Rua X ali em Padre Miguel é uma praça que tem muita natureza, tem muita mata, e eu senti aquilo. Pô, cara, se eu descrever tudo aqui, vão me taxar como louco. Eu não posso descrever tudo, porque as pessoas não têm compreensão, uma compreensão nem rasa a maioria das pessoas não tem. Eu sou evangélico de berço, nunca deitei para entidade nenhuma, nunca raspei cabeça nem nada. E tem essa relação muito próxima com as entidades, e já até... Troquei muita ideia para não mais se repetir do jeito que vem se repetindo, porque eu tô ficando nessa vibe aí das pessoas querendo me classificar como louco. Nesse meio tempo que eu tava na Rua X, apareceu 2 camaradas lá, que se apresentaram depois para minha família como sendo da corredoria. Um tava vestindo a camisa do Clube de Regatas Flamengo e o outro tava vestindo a camisa de um esporte que lembra muito aquele esporte que bate numa bolinha, vai num... Tênis? Não. Que joga num campo que tem um furo no chão que tem que jogar uma bolinha ali. Eu sei qual é. Esqueci o nome, é um esporte de rico. É Dota, não sei o nome. Só que os caras, em vez de bater na bolinha, batem num ferro. Sim, o cara tava vestindo uma camisa dessa, eu lembro muito bem. Tava com a camisa azul, calça jeans, tênis e uma camisa dessa azul com um símbolo desse aí. E o outro tava com a camisa vermelha com o símbolo do Clube de Regatas Flamengo. Aquele que bate com o cavalo em cima? Sei qual é. É hockey, né? É hockey, não, esse não é cavalo, não. É cavalo, esse é cavalo. Só que o cara bate num ferro. É isso mesmo. Aí o que acontece? Se eu tiver enganado aqui, vocês me perdoem que a memória também não acerta 100%. Aí me tiraram dali da Rua X, eu estava em frente a uma casa que vende artigos religiosos, inclusive mandar um abraço lá para a menina, me trata muito, muito, muito bem. Esqueci o nome dela agora. Na Rua X ali, a galera de Padre Miguel sabe quem eu estou falando. O esposo dela também me trata muito bem, eu estava parado ali. E conversando sem falar com as espiritualidades. E permitindo que elas fizessem o que fizessem comigo. Cara, estava muito sincronizado, não tinha por que aquilo ser uma ilusão da minha mente. Estava acontecendo coisas no mundo físico que comprovava que aquilo estava batendo. Embora, se eu for falar todos os detalhes, louco, interna, tem que internar. Beleza? Esses caras apareceram, fizeram um monte de pergunta para mim, conversaram coisas da minha vida pessoal, principalmente esse com a camisa do Clube de Regatas Flamengo. Tava me tratando meio áspero, querendo me colocar em contradição, e o outro não, o outro estava muito... E eles se identificaram como corregedoria da polícia? Para minha mãe. Para mim, eles não falaram nada. Tá. Para minha mãe, eles disseram que foram lá porque chegou denúncia na corregedoria que eu estava quebrando tudo em Padre Miguel. E, na verdade, a única coisa que eu fiz lá foi pegar algumas garrafas de água e colocar na rua
e jogar na rua. Por quê? Os bueiros lá tá escrito perigo. Esgoto tem gás metano. Então, como eu sei que de alguma forma aquilo ali é um risco para a população, eu coloquei água como quem quisesse fazer uma analogia de dizer, pô, vamos purificar os esgotos, vamos purificar os rios, até porque eu estava sob influência desses orixás da mata. Sim. Eles queriam, de alguma forma, falar aquilo, só que eu só agia, eu não explicava. É como se eles usassem você para fazer o que eles querem, é isso? Isso aí, mas eu permitindo. Sim. Não tinha uma possessão, não. Tem algumas instituições que chamam isso de cavalo, que eles falam, não é isso? Chamam de cavalo. Estavam me usando, teoricamente, de cavalo. Entendi. Inclusive, fizeram eu doar minhas coisas. Esse momento que eu tô sem camisa aí, eu já não sei o que aconteceu. Porque depois eu tomei ciência que rasgaram as minhas roupas. Eu não sei quem. Rasgaram a minha habilitação. Eu vi rasgar. Eu peguei uma mochila que eu tava, como as pessoas estavam achando que eu tava armado, que eu tava com dinamite, com alguma coisa, eu peguei uma mochila que eu tava e esvaziei toda lá na rua do Açafrão, que é onde eu moro, para as pessoas verem. Joguei dinheiro, joguei tudo no chão, como se eu estivesse me despedindo da vida. Eu falei, cara, eu já tô enjoado de sofrer, vou deixar isso aí, quem quiser pegar o que quiser, pega. O primeiro cara que chegou no local, morador de rua, tinha dinheiro, tinha tudo. O cara largou de pegar dinheiro, foi direto na minha CNH, que tá válida até 2031, e rasgou. E depois desse dia aí, até o sistema do gov.gov não valida o meu rosto para poder eu pegar minha CNH digital. Pra você ver como é que uma coisa tem conexão com a outra, embora as pessoas falem que é loucura. Se eu pegar aqui, depois que tu terminar de gravar o programa, e tentar validar meu reconhecimento facial aqui, para eu ter minha CNH digital, por mais que esteja cadastrado, tanto o sistema do Gov quanto aquele outro que também está interligado, sim, que é no Sistema Nacional de Habilitação, tem os dois aplicativos aqui no meu smartphone, não valida o meu rosto, como se eu não existisse para o sistema ali. E o cara, pelo menos para esse sistema, já o eleitoral, eu posso estar offline, que eu digito a senha e aparece lá minha foto para fazer votação. Beleza? Aí o que acontece? Saiu dali, eles me levaram para a casa da minha mãe, chego lá, tinha um pessoal do SAMU já me esperando, tinha carré na mesa, tinha refeição na mesa, e minha mãe me deu um suco de maracujá. Como eu sempre gostei de suco, de chá, não sou amante de medicações, de farmácia, eu falei, vou tomar esse suco, até porque eu gosto de suco. Só que eu falei, mãe, suco de maracujá vai me dar sono, não tô afim de dormir não, tem que voltar na rua lá. Não, toma. O suco tava com gosto esquisito pra caramba. Gosto de medicação. Aí eu olhei pra cara da menina do SAMU, ela tava com... Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês conseguem fazer leitura corporal visual das pessoas. Eu consigo fazer essa leitura e eu desenvolvi, não me pergunte como, um jeito de identificar até quando a pessoa está sob influência de espírito do mal, de espírito sem luz. Como você tem acesso a esse mundo espiritual, você é fácil identificar isso. E essa menina estava sob essa influência, essa menina do SAMU. Eu fiquei assustado, falei, o que foi que você botou aqui? Desceram comigo já meio... Eu tomei o negócio, não demorou muito, já estava meio grogue. Me botaram na viatura do SAMU junto com essa ex-namorada minha, Aline Gonçalves. Nessa viatura, onde ela estava sentada, tinha um símbolo de perigo. Perigo, não lembro mais o que estava escrito, não, onde ela estava sentada. Eu olhei embaixo da perna dela, estava. Aí foi quando me deu um alerta. Eu já estava desconfiado, fiquei mais desconfiado. Aí eu levantei da viatura do SAMU e saí correndo e chamando ela. Corri para uma rua depois do valão, onde fica o Ranieri, que está em contato com o Gabriel Monteiro e com o pai do Gabriel Monteiro, que é um colega meu lá de infância, jogava bola comigo, conversa, tem telefone do pai do Gabriel e eu não tenho. Vou explicando para vocês entenderem. Ele corta cabelo e todo mundo ali na área sabe de quem eu estou falando. Aí, beleza. Chegou lá, os caras, em vez de fazer um socorro, me levar para algum lugar, eu falei, cara, eu não tô me sentindo bem, me deram alguma coisa, tô me sentindo como se eu estivesse desfalecendo. Não, fica aí, cara, fica tranquilo. Ela sentada comigo, eu falei, quer saber? Esses caras estão esperando eu apagar de vez aqui para me levarem para algum lugar, para me internar, para fazer algumas sacanagens comigo. Resolvi sair andando. Saí andando, fiquei... Com toda a clareza, cara, eu sentia como se eu estivesse morrendo, eu não sei o que me deram. Mas a sensação era de morte, como se estivesse faltando fôlego. Mesmo eu respirando, parecia que eu estava em situação como se eu estivesse morrendo afogado. Como se eu estivesse no mar, faltando no ar, rio, e engolindo muita água, não conseguindo respirar com o pulmão cheio de alguma coisa. Eu me sentia assim. E eu, gente, me ajuda que eu não estou aguentando. Deitei no chão,
Que eu gosto muito do contato com natureza. Eu falei, vou deitar no chão aqui que de repente eu consigo pegar uma energia da natureza aqui, que eu acredito muito nisso e sempre funcionou comigo. Só que ali não estava me dando bem. E as pessoas se movimentando de forma esquisita. Eu conseguia perceber a manifestação espiritual muito nítida ali. E eu senti que não era um ambiente bom. Eu já comecei a observar os comportamentos dessa ex-namorada minha. Estava nítido que ela estava participando daquilo. Pelo jeito que ela se comportava, pela forma que ela falava. E eu via uma espiritualidade negativa agindo sobre ela e sobre esse Raniel. Lá tem o irmão dele, chama Range, e o alemão. Os dois estavam tranquilos tentando me ajudar da forma dele. Só que esse Raniel, se eu falar tudo que ele estava fazendo, de repente soe como loucura e eu prefiro me reservar e não falar. Até porque as pessoas, repito, não têm um conhecimento nem raso desse mundo aí. Saí dali, fui parar numa rua, que eu nem lembro o nome da rua, que a rua lá é muito chamada de letras. Deitei numa grama lá que estava cheia de cheiro de urina de cachorro, de fezes de cachorro. Eu resolvi deitar ali porque eu me sinto muito próximo dos animais. Deitei ali, senti uma energia muito boa, fiquei ali por um tempo. Até mandar um abraço pro camarada que ficou ali varrendo em volta, limpando onde eu estava deitado, que é o Pio. Tá trabalhando lá para esses candidatos aí safado, mas o moleque é bom. Tá trabalhando por condição financeira e tal. Mandar um abraço para ele, para as meninas ali que estão em Padre Miguel e tal. Até pro pessoal do Partido Verde ali, que nem todo mundo tá na sacanagem, tem muita gente boa. Sim, claro. Certo? Saí dali. Quando eu fui dar por mim, eu tava nessa casa onde foi feita a filmagem, porque o pessoal dali são colegas meus, o Bruno Tronculo. Então, tu apagou? Não cheguei a apagar, não. Eu fui andando pra casa deles ali tranquilo. Depois que eu cheguei na casa deles, que eu sentei, que eu expliquei, cara, não tô bem, não sei o que tá acontecendo, que eu apaguei. Aí, tipo assim, eu tô acordado, mas não tô sabendo de nada que tá acontecendo. Eu só fui saber daquele resgate, daquelas todas que o Gabriel fez, depois que eu vi a filmagem. E eu só fui ver essa filmagem depois que essa ex-namorada minha me devolveu meu smartphone. Você tá entendendo? Isso você fala de quantos dias depois? Eu não sei quantos dias. Eu sei que eu fiz amizade com a Vanessa, que é uma menina que é feirante ali em Padre Miguel, tá sempre vendendo as frutas dela. Ela fuçou e conseguiu me colocar na direção do delegado Marcos Vinícius, que é um colega meu de rede e que pediu apoio pra gente fazer dobradinha. Ele vinha em deputado federal, ele tá vindo. Eu entrevistei ele ontem aqui. E eu tô vindo estadual. Só que no dia que ele marcou para eu ir na inauguração da campanha dele, eu não consegui, porque estava acontecendo um monte de coisas em Padre Miguel, e eu fiquei bolado de sair dali e ia acontecer maldade, que estavam quebrando tudo lá, estavam quebrando o interior de loja, destruindo tudo. E eu falei, cara, tem alguma coisa muito séria acontecendo aqui, tá tudo mudado, vou ficar por aqui, eu não sei o que está acontecendo, as pessoas comentando sobre ameaça, sobre uma série de coisas, só quem mora lá que sabe. Principalmente porque eu andei mexendo lá com o tráfico que rola ali no evento do Drink Chic, e em frente ao Mr. Samba. Mr. Samba é um excelente caso. O Drink Chic também tem um evento legal, só que as pessoas exageram, ficam um horário além do horário, mijam, defecam, cheiram, fumam, tudo na frente de pessoas que não têm esse tipo de costume. Então eu briguei pela população ali e coisa e tal. Resumindo, Gabriel Monteiro aparece, eu não sei, eu só lembro de escutar bem longe a voz dele. Eu lembro de responder, mas nem lembro o que foi que eu respondi. Eu lembro eu entrando na ambulância e me colocando para deitar. Disso eu lembro, mas eu não lembro de ter visto o Gabriel. Eu lembro de ter ouvido a voz dele. Para mim era até uma alucinação. Eu não lembro. Só fui ter exatamente certeza do que aconteceu porque eu fui ver a filmagem depois que eu reclamei com o delegado Marcos Vinícius mensagem de texto. Ela do nada apareceu e me devolveu meu telefone. Tu queria ter uma oportunidade de conversar com ele? Se tu tivesse o delegado? Com o Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro, cara, o que eu mais quero é trocar ideia com esse cara. Por quê? Pra mim, Gabriel Monteiro, com todo respeito, Gabriel, se tornou, assim como um Bolsonaro, um fantoche. Assim como um Lula, um fantoche na mão dos seus grupos políticos. E por assumir essas ideologias de extremo, usaram os camaradas. Quando foi a hora de deixar os caras tranquilos, estão batendo nos caras de todas as formas. Eu tô chateado com o Gabriel Monteiro porque eu achei, na minha visão, eu não faria o que ele fez, de expor a minha imagem daquele jeito, principalmente porque eu tô em campanha. E isso ali, com certeza, vai denegrir a minha imagem. Foi uma ajuda, mas ao mesmo tempo denegriu a minha imagem e vou perder voto com aquilo ali. Porque a quantidade de acesso que teve, das pessoas me vendo... E ali, eu tô sob efeito de alucinógeno, cara. Eu não... Outra coisa que... Mas esse vídeo aqui vai trazer a realidade do fato. Outra coisa que está acontecendo, por eu ser usuário do CBD e do THC, que são os extratos da maconha, digamos assim, que mais claramente é maconha,
tudo autorizado pela Anvisa, receitado pelo meu neuro, as pessoas acham que eu preciso de medicação para ficar bem. Eu não faço uso de medicação nenhuma controlada. Quem convive comigo sabe que eu fico meses sem fazer uso de óleo, até porque é muito caro. E mesmo que se não fosse caro, hoje eu já posso plantar minha própria maconha, eu sou autorizado a fumar legalmente pelo meu neuro e agora saiu 2 decisões. Uma decisão no estado que se você tiver problema de depressão, de ansiedade, você pode tomar. E eu tenho um pouquinho de ansiedade. Eu tenho. Eu sei porque eu não gosto de deixar nada para depois. Por exemplo, tu me chamou para gravar, eu tava lá, eu fui para lá para relaxar um pouco e até porque domingo agora é a votação e eu voto lá onde eu tava. Então já fui para lá para relaxar um pouco e já esperar a votação, até porque eu também precisava fazer uma espécie de corpo a corpo lá, mesmo sem material. O material que veio para mim, eu não sei se eu cheguei a falar para você, acho que eu falei naquele programa que eu vim, que eu falei que eu não queria que fosse adquirido material com dinheiro público e nem que viesse meu rosto colado com o rosto do governador. E foi tudo que o Partido Avante fez. Me deu material com recurso público e ainda colou minha foto na cara do governador. E eu não gosto do Cláudio Castro. Entendi. Eu tenho minhas ressalvas com ele. Não posso falar que ele é 100% ruim, porque não é. Não conheço o caráter dele, não tenho um convívio com ele. Mas só pelo fato dele ter dado um aumento para os agentes de segurança pública da polícia, que não foi lei, foi decreto. Para mim já foi uma sacanagem para enganar e ganhar voto. E outro fato dele não ter dado esse mesmo aumento para os pensionistas, para os veteranos, para essa galera toda aqui da antiga, para mim foi uma baita de uma safadeza. E a outra principal safadeza para mim foi essa de privatizar a SEDAI da forma que ele fez. A privatização para mim ela é muito importante para a economia, até porque as estatais, se for do jeito que está preconizado, ocorre muita sacanagem, muito desvio de recurso público no meu modo de entender. A privatização para mim é importante, mas não do jeito que eles fizeram, do jeito da sacanagem. Inclusive, quero deixar bem claro aqui que eu tenho ciência que com esse dinheiro que ele pegou aí da privatização da SEDAI, ele está espalhando obra pública em mais de 85 municípios do Rio de Janeiro, comprando o apoio dos políticos locais. Com dinheiro público do pagador de impostos. Fazendo campanha. Em cima das eleições, ele foi em Mendes e soltou quase 25 milhões de obra, cara. Porque eu fiz alguns vídeos lá reclamando da estrutura de saúde, ele 19 milhões e pouco para fazer uma obra de um hospital que parece, ao meu entender, o que eu fiquei sabendo, tem que avaliar se a informação procede. Repito, tem que avaliar se a informação procede, que parece que os órgãos ambientais embargou a obra. Ou seja, o cara não se deu nenhum trabalho de fazer uma licitação decente para verificar se o local escolhido para fazer a obra vale. A Prefeitura de Mendes não tem condições financeiras de bancar a manutenção desse hospital. É um hospital de grande porte, 19 milhões e, se salvo engano, são 19 milhões e meio. Vai ser uma obra importante para a cidade. Uma cidade que não tem 16 mil habitantes, o governador soltar uma obra dessa. Logo que eu fiz o vídeo criticando os atos administrativos da Coronel Priscila, que é a coligada dele, que é a coligada do Witzel, trabalhou na Secretaria de Vitimização, porque foi a pedido do Witzel, entrou no lugar da Major Fabiana, que Major Fabiana foi ser deputada federal, ela assumiu o cargo da Major Fabiana, agora está comandando a CPP. Inclusive, ó, eu estou aqui, ó, não sei se no YouTube pode passar, se não puder, depois tu faz as edições. Ó, essa motocicleta aqui, ó, que está no nome desse camarada aqui, Paulo César Teixeira da Costa, mas foi fechada a compra no meu nome. Depois você pode olhar os detalhes se quiser botar. Ó. Eu fechei a compra dia 28/10/2021. Paguei R$ 6.500 nessa motocicleta, uma Twister amarela, semelhante àquela que o Assunção tinha. Sim. Comprei lá em Vassouras, simplesmente fui com ela para Petrópolis, saí de lá sem ela, porque me tiraram de lá coercitivamente. A Coronel Priscila se passou de comandante minha para me tirar de lá na autoridade de comandante, nem comandante minha ela era. E eu não tinha cometido nenhuma transgressão a não ser estar fardado e a não ser ter exposto o ato administrativo de um capitão do Corpo de Bombeiro que deu ordem para os alunos descer enquanto a gente estava precisando fazer resgate. Ficaram chateados comigo, mandaram extrair um monte de documento para me punir e nem me punir não podiam, porque já estava na condição de reformado, nem eu sabia. Então, se eu estava reformado, eles publicaram a minha reforma quando eu cheguei lá para dizer que eu não podia estar ali, que eu não podia usar farda. A preocupação deles era essa. Que eles tinham um policial que eles estavam colocando no sistema da informação, nas mídias e tal, como louco, que estava fazendo um papel muito mais importante do que o deles que são ditos como sãos. Inclusive, fui destaque na imprensa internacional, na imprensa nacional, trabalhando em Petrópolis. Entendi. Certo? Aí o que acontece? Me tiram de lá porque eu estava expondo os atos da administração pública de Petrópolis. Desvio de recurso público, desvio de material de doação, inclusive com a participação da Marinha Brasileira. Eu quero que qualquer um deles fale que eu estou mentindo.
O Exército Brasileiro não, repito, foi para lá com honra, depois que eu postei, tirar a lama de lá com escolta da polícia do Exército. Isso as pessoas não falam, beleza? Querem me colocar... Cadê Tino Júnior falando as coisas que aconteceram lá? Tino Júnior fez um monte de crítica a mim, porque eu fui na comunidade de Madureira e taquei fogo. Queriam o meu mal. O delegado lá que participou do programa do SBT também fez crítica. Eu tinha que ser preso, crime militar, mas não sabe das coisas que aconteceram. Mas ninguém divulgou você ajudando o cidadão em Petrópolis. Simplesmente fingiram demência. Divulgou. O SBT mostrou, Record mostrou, Globo mostrou, CNN Brasil mostrou, CNN América queria me entrevistar, Fátima Bernardes queria me entrevistar, só que eu quebrei meu smartphone e perdi o contato com os camaradas. Porque até a entrevista para mim, ela era uma entrevista mandada. Porque eu tinha que sair do local para poder dar entrevista e acabar o objetivo meu, que o meu objetivo era tirar corpos da lama. Inclusive, eu voltei lá depois que eu fugi da internação, que eles me internaram, a Coronel Priscila me tirou de lá. Depois eu arrumei confusão lá em Mendes com os políticos de lá, com o prefeito, com o Jorge Henrique e com os vereadores de lá. Eles armaram para mim, me levaram para o hospital de Mendes. Me algemaram porque eu não quis tomar tarja preta, sendo que eu não tomo tarja preta. Me deram voz de prisão por desobediência ou supervisão de oficial. Olha o nível que está isso. Me deu voz de prisão, me deram Odolfo Ernegan e me internaram na clínica da Gávea, forçadamente. O sargento Douglas, que trabalha no 24º Batalhão, hoje está adido no fórum de Japeri, assinou minha internação mentindo, falando que era amigo da família. Não é. Ele é meu colega de polícia, nem tem tanta convivência assim. Eu fui na casa dele uma vez, eu ainda era casado na época. Eu não sei o nome dele completo, eu não tenho convivência com ele, não sei qual o tipo de postura que ele adota na vida administrativa dele de policial. Se passou de amigo da família e assinou minha internação na clínica da Gávea. Isso é crime. Coronel Priscila usurpou função como se fosse comandante minha. Isso é crime. Cometeu abuso de autoridade. Isso é crime. E cometeu improbidade administrativa. Isso é crime. Quem é que está apurando esses fatos? Ninguém. Todo mundo fingindo demência. Mas você não tem que fazer um boletim de ocorrência e denunciar isso? É aí que eu estou te falando. Eu já formalizei algumas queixas, que na verdade administrativamente a gente chama de queixa. Para a coisa ser resolvida no meio administrativo, você pode fazer queixa ou representação do seu superior. Eu fiz da Coronel Viviane, que foi minha comandante por causa das coisas que ela fez comigo. Nem citei intolerância religiosa, citei outras coisas. Fiz da Major Márcia e da Coronel Patrícia, que são a Adriana, que era comandante do CICC. Por conta das coisas, algumas coisas eu cheguei até a filmar. Sabe o que deu? Nada. Eles pegaram quase 7 processos administrativos que eu fiz, dava quase uma mini revista, e deram para um oficial subalterno, um tenente, na UPP, esqueci o nome da UPP, apurar todos os 7 de uma vez só. Mais uma vez cometendo improbidade administrativa. Cada processo é um processo diferente, cada queixa é uma queixa diferente. Tem que colocar um oficial específico para aquilo ou um praça para fazer aquilo ali. Não é um oficial para resolver 7 coisas. Aí pega um resumo dos 7 coisas, dos 7 problemas, das 7 queixas e alivia o lado dos caras. Eles fazem de tudo para estar sempre se aliviando ali entre eles. São os oficiais na Polícia Militar, eles são altamente corporativistas, assim como são os policiais civis. Os policiais civis são como um todo. Na Polícia Militar são os oficiais, são muito fechados. Eles até falam um do outro, mas só entre eles. Eles até reclamam do outro, mas só entre eles. Quando tem punição deles, a punição é em boletim reservado. Praça não fica sabendo que o oficial está preso, está detido ou qualquer coisa dessa natureza, tá entendendo? Ou seja, não adianta eu chegar e acionar a administração da Polícia Militar para apurar a conduta desses oficiais, da Coronel Priscila e das praças. Na verdade, nem quero que apure a conduta das praças. Porque as praças que foram lá para Petrópolis com ela foram por ordem dela e nem fizeram nada demais comigo. Só ficaram fazendo o que ela pedia. E não cometeram crime nem nada. Só que dentro da delegacia, que eu estava junto com a supervisão de oficial de Petrópolis, tentando fazer as denúncias dos desmandos, das sacanagens que estavam acontecendo na cidade, começou os policiais um ameaçar o outro. A Coronel Priscila pegando na minha mão, falando que me ama em Cristo Jesus porque ela é evangélica, pedindo para eu não denunciar nada e sair da cidade. Depois, quando eu voltei para... Eu já tinha ciência que ela é muito próxima do deputado federal Gurgel, que está tentando reeleição. Presenciei ela recepcionando os assessores do Gurgel lá no gabinete dela, numa das vezes que eu fui tentar resolver questões minhas pessoais, de tentar voltar para as fileiras, que até esse momento... Quando ela me levou para trabalhar com ela na CPP, na Coordenadoria de Polícia Pacificadora, ela disse que estava me levando para lá para me ajudar, mas é uma mentira. Ela estava me levando para lá para me usar de escada para ela chegar nos objetivos dela. O Gurgel
estava chateado comigo porque eu publiquei nas minhas redes sociais que ele disse sim à nova lei de improbidade administrativa que atrapalha o trabalho de investigação da PF e sim a nova lei de abuso de autoridade, 13.869 de 2019, que tira uma série de prerrogativas do povo brasileiro. Direito ao voto, se eles quiserem anular o nosso voto, pode, porque anulou toda a lei 4.898 de 65. É só ler o artigo 3º, dar um Google aí, os espertalhões que gostam de criticar, só dá um Google, lei 4.898/65. Lá no topo dela, na esquerda, vai estar revogada pela lei 13.869 de 2019. Quem estava na cadeira de presidente? Bolsonaro. Quem assinou com ele? Sérgio Moro. Você vê, a sacanagem é tão grande que eu fui denunciar que Sérgio Moro e Bolsonaro assinaram essa lei, como que ela prejudica o povo brasileiro, só me baseando no artigo 3º, simplesmente entraram no site oficial do Planalto e tiraram a assinatura do Bolsonaro e do Moro do final da lei.